Olá a todos, sejam bem-vindos a Economia para Todos e estou na companhia do professor Jorge Bateira e do professor Paulo Mota para a grande questão que hoje se impõe, que é: valeu a pena efetivamente a austeridade? Porque a questão que verdadeiramente se impõe é: até que ponto e em que medida é que a austeridade como uma política de contenção, que foi, é execuível para suplantar problemas como, por exemplo, a dívida pública? Qual é que é o vosso perspectivar sobre essa matéria? Não sei se o Paulo, que é um especialista, publica um livro exatamente sobre esse assunto. Acho que é de lhe dar a primeira palavra. Sim, eu de facto escrevi um livro sobre a austeridade e nesse livro defendo que das medidas de austeridade implementadas no contexto de uma depressão, quando todos os países estão a fazer o mesmo, a aplicar o mesmo tipo de medidas, nomeadamente países que têm relações comerciais, e num contexto em que não existe a possibilidade de desvalorizar a taxa de câmbio, são medidas que nunca resultaram em nenhum país do mundo, em nenhum momento da história. E é por isso que a austeridade pode ser considerada uma ideia zombie, adotando a metáfora de John Keegan, que é um professor de Princeton, que escreveu um livro muito interessante que se chama Zombie Economics, que tem a ver com ideias económicas que são refutadas continuamente pela evidência empírica, mas que apesar de tudo continuam a andar por aí. E a austeridade é uma dessas ideias. Uma ideia que tem muito fraco suporte teórico, está relacionado com uma franja de economistas que nem sequer é dominante, mas que acabou por ter um apoio político importante após a crise, nomeadamente depois de 2010, e acabou por ser implementada de uma forma muito severa nos países da zona euro, com muito maus resultados. Podemos depois explanar melhor porquê. Fundamentalmente, a austeridade depois é apresentada como não havendo alternativas, mas do meu ponto de vista isso acontece porque foram tomadas decisões prévias que levaram depois a que a austeridade fosse apresentada como uma inevitabilidade. E que decisões prévias foram essas? A primeira foi não se quis reestruturar os bancos em dificuldade. Depois, o Estado foi obrigado a intervir nos bancos nos diversos países e isso fez aumentar o risco percebido pelos criadores de dívida pública, o que fez disparar as taxas de juro, as yields implícitas da dívida pública e fazer aumentar o serviço da dívida e depois logo também a dívida em porcentagem do PIB, ajudada também por uma diminuição do crescimento económico. Isso fez aumentar o risco do Estado e colocou um problema de dívidas públicas, não é? Quer dizer, esta crise que começou no setor privado e sobretudo no setor bancário transformou-se numa crise de dívida pública devido à intervenção do Estado nos bancos, mas muito devido também à diminuição do próprio produto interno bruto. E depois a decisão a seguir, que é de não reestruturar a dívida pública. Portanto, não se reestruturam os bancos, não se reestrutura a dívida pública, no fim da linha realmente a austeridade é a única coisa que pode ser aplicada, apesar de não ir resultar, apesar de ser destrutiva e apesar de se talvez de saber certamente que os resultados eram maus e provavelmente quem a defendeu também o sabia. A questão que eu colocava ao Paulo é relativamente a essa elite de economistas que acabou de mencionar. Considera que eles estivessem verdadeiramente convictos de que iriam retirar efeitos negativos dessa política económica ou havia algum intuito deliberado e propositado nessa estratégia que foi adotada? Eu julgo que muitos economistas acreditam mesmo naquilo. É bom perceber que todos eles foram ensinados segundo uma certa lógica, segundo uma teoria económica muito específica. Quase todos os economistas hoje são muito pressionados pelo ensino a aceitar que a política orçamental tem pouca eficácia. Portanto, o Estado tem, de certo modo, pouca capacidade de intervir na economia, porque o que quer que faça acaba por ou não ter efeitos, ou ter efeitos até contraproducentes. É isso que, na prática, os alunos acabam por assimilar. E é do lado da política monetária que, eventualmente, pode haver alguma política aceitável. Ensina-se muita teoria económica que não tem realmente
justificação fundada. E a realidade desmentia na prática. Esta história das políticas de austeridade, por exemplo, também anda muito ligada a uma teoria de que quando a dívida chega perto dos 90%, isto vai haver uma grande crise, etc. O que não era verdade, mas foi muito manipulada a informação estatística. Rogoff e Reinhardt, dois economistas conhecidos que publicaram um livro que depois acabou por ser profundamente criticado, inclusive começou por um aluno de doutoramento nos Estados Unidos, em Massachusetts, Amherst, com o seu orientador, que acabaram por pedir os dados originais estatísticos que eles trabalharam e viram que havia lá filtragem e arrumação de dados que não lhes interessavam. Aquilo foi um escândalo. Foi um escândalo, eles não quiseram reconhecer publicamente, ficaram muito embaraçados, mas o que é um facto é que se criam mitos, que depois os jornalistas pegam neles, os decisores políticos em cimeiras dizem de uma forma muito tranquila: todos os países têm acima de 90%, perto de 100% do PIB de dívida, estão a caminho de uma grande crise, etc, etc. Evidentemente que isto oculta a origem da crise. Como o Paulo já aqui referiu, a crise teve origem privada e a partir dos Estados Unidos. Não é que nós não estivéssemos nesse circuito. Os bancos europeus estavam ligados aos bancos americanos e tinham comprado também os chamados títulos de qualidade muito duvidosa. Não foi por acaso que, quando estourou a crise na América, os bancos europeus ressentiram-se e tiveram que ser resgatados. Foi um dominó. Pois foi um dominó, porque estavam umbilicalmente ligados. Portanto, ideias erradas, mas ideias que interessam a alguém também. É bom não esquecer que as ideias não pairam no céu, são pessoas que as veiculam, são pessoas que têm interesses, e, portanto, interesses, convicções, tudo isto anda muito de mão dada. Eu diria que essas ideias zombie não desaparecem, como o próprio Hayek, o teórico do neoliberalismo e fundador da Société Montpellier Society, como se diz em inglês, congregava toda aquela gente que queria a redução do Estado, ou melhor, a tomada do Estado pelos interesses mais ferozes do capitalismo para o conduzir de acordo com os seus interesses. Durante anos e anos estiveram sem acesso nem às academias, nem ao poder político. Mas as ideias continuaram lá, alimentadas por think tanks, centros de investigação financiados por multimilionários, até que a sua oportunidade chegasse. E chegou com Margaret Thatcher, com Reagan e depois com as diretrizes que eles introduziram e impuseram no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. E depois ao OCDE. E a União Europeia foi o agente principal dessas políticas a partir do momento em que... Portanto, a austeridade é uma farsa do ponto de vista da explicação da crise e nós precisamos de ir mais fundo na análise. Outra questão que eu lançaria a ambos é relativamente a um padrão que não sei se concordarão existir ou não, e que talvez tenha relação com uma variável partidária, que é o facto de, quando temos um governo tendencialmente de esquerda, parece que momentaneamente essa política de austeridade é atenuada. Quando voltamos a um governo tendencialmente de direita, parece que de repente é outra vez necessária a austeridade. Há aqui algum padrão? Repare, eu digo que há aqui ideologia. E é evidente que o atual governo percebe que políticas recessivas não resolve de todo o problema do déficit. Como é que agora a gente apresenta resultados tão bons ao nível do déficit em percentagem do PIB? Porque o governo repôs algum poder de compra, a economia cresceu um pouco mais, ajudada também por alguma calmaria externa e, portanto, o produto interno bruto subiu, a fração diminui e, portanto, o peso do déficit no PIB diminui. Um governo que chega e começa a praticar políticas recessivas diminui o PIB e, portanto, aumenta o peso do déficit. Não foi por acaso que, durante o período da Troika, em dado momento, começaram a fechar os olhos à derrapagem do déficit para ver se a economia começava a crescer, até porque vinham eleições. Pois, mas é curioso, porque aquilo que antecedeu a Troika foi precisamente um momento de grandes projetos e de grandes investimentos no país. Há aqui alguma incongruência em termos de gestão? Ok, foi, mas também é preciso perceber que houve ali, por volta de 2009,
um susto muito grande na União Europeia quanto ao que significava aquela crise, que vinha dos Estados Unidos e que todos pressentiam que tinha potencial para ser uma grande depressão 2. E, portanto, a decisão que tomaram em reunião em Bruxelas foi: todos têm que começar a investir, mesmo a sério. Aí não houve preocupação com o déficit. Era preciso investir. E era correto. Os Estados Unidos investiram modestamente, porque havia resistência do lado republicano e até de muitos democratas ao alargamento do déficit norte-americano, mas, apesar de tudo, Obama conseguiu ir fazendo muito mais que a Europa em termos de investimento, e isso resultou numa saída da crise muito mais suave, muito mais rápida, embora não seja aquilo um paraíso. A Europa fez o contrário. Em 2010, trava que já não se deve investir mais, deve-se entrar na austeridade, é preciso conquistar a confiança dos mercados financeiros, ou seja, um desastre. E o Paulo? Subscreve? Eu queria ir um bocadinho atrás e discordar um bocadinho só num ponto, que é o seguinte. Estas medidas de austeridade, tal como foram aplicadas na Europa depois da crise, depois de 2010, são efetivamente, o suporte teórico é marginal. Quer dizer, o que se ensina nas faculdades de Economia é um modelo, digamos, neo-keynesiano, que no fundo é o modelo neoclássico com algum tipo de rigidez de curto prazo, tipo keynesiano. Portanto, e esta é uma visão bastante liberal do funcionamento da economia. Isto, de facto, é o que se ensina. Em que se advoga que o peso do Estado deve ser contido, que a economia acaba por funcionar, se funcionar de um modo mais ou menos livre, acaba por tender para uma situação de equilíbrio de longo prazo, onde tudo de bom acontece, desde que o Banco Central controla a taxa de inflação. Isto é o que se ensina. E isto é uma visão, digamos, bastante liberal do funcionamento da economia. Mas outra coisa é ensinar que se devem aplicar medidas restritivas desta natureza numa economia deprimida, num contexto em que não há taxa de câmbio e em que todos os países fazem o mesmo. E isto não se ensina. Não se ensina mesmo. Os alunos da Faculdade de Economia, por exemplo, não sabem, ao fim de 3 anos de curso, quais são os fundamentos que justificam os efeitos expansionistas da austeridade neste contexto. Não lhes é ensinado. O que lhes é ensinado é o modelo ISLM de matriz keynesiana, que dá uma resposta completamente diferente a uma crise. Portanto, isto é um bocadinho... Agora, isto foi aproveitado pelos políticos, não há dúvida, pelos comentadores e certamente por alguns economistas. Mas vamos ver, para o que é que estamos a falar? Quais são os fundamentos das políticas de austeridade? O mais importante é o argumento das expectativas. Vamos ver se conseguimos explicar isto de uma forma clara. O argumento diz assim, portanto, estamos numa depressão, uma recessão grave, uma situação em que as taxas de juros são muito baixas, o investimento não reage mesmo com as taxas de juros muito baixas, os salários descem e mesmo assim o emprego também não reage porque as empresas não têm procura. Nos outros países acontece exatamente o mesmo, portanto estamos nesta situação. E agora o Governo aplica um programa de austeridade assente sobretudo em cortes da despesa pública, sustentado, credível, e na base disso as pessoas vão ficar a pensar que o Governo agora é credível, está a aplicar cortes na despesa, isto no futuro vai se traduzir num déficit orçamental mais baixo e a consequência é os impostos que eu vou pagar no futuro vão ser também mais baixos. E com esta ideia eu fico com a percepção de que o meu rendimento permanente aumentou. O que é o rendimento permanente? É uma espécie de um rendimento de longo prazo, alisado de flutuações cíclicas. Portanto, eu fico com a ideia de que o meu rendimento permanente aumenta porque no futuro acho que vou pagar menos impostos. Como é que eu reajo? Fico cheio de confiança e começo a consumir. Isto numa circunstância em que o meu salário acabou de ser cortado 10, 15, 20, 30%. Mas acha que o português não tem reage assim. Pois, ninguém reage assim. Pois não. Não há nenhuma pessoa, à exceção dos agentes dos modelos económicos deste tipo, que reaja desta maneira. Quer dizer, o meu salário é cortado em 10, 15, 20, 30% e eu vou ficar cheio de confiança, porque acredito que os impostos que vou pagar no futuro vão ser menores e, portanto, começo a consumir. Isto é um canal que não é plausível,
que é completamente neutralizado pelo efeito direto da austeridade que tem a ver com a queda do meu salário ou com a minha situação de desemprego, não é? Portanto, toda a gente entende que isto não é um canal plausível. Mas isto é um dos principais argumentos a favor da austeridade. O outro fundamento é o seguinte. Há outro. Há mais, mas há dois fundamentais. O outro é o seguinte. O Estado aplica um programa credível, sobretudo do lado da despesa. As pessoas acham que no futuro o déficit vai ser mais baixo, inclusive os investidores em dívida pública portuguesa, e portanto o risco percebido diminui, o que significa que as taxas de juro que os nossos investidores exigem para comprar a dívida portuguesa baixa, e com essa descida das taxas de juros, as condições de acesso ao crédito por parte das empresas melhoram e o investimento relança-se. E isto vai originar crescimento económico no futuro. Só que o problema é que neste momento as taxas de juros já estão praticamente a zero. As Euribor, que são as taxas interbancárias, estão negativas para todos os prazos e não há maneira do investimento relançar por essa via. Porque a economia está naquilo que os economistas chamam uma armadilha de liquidez. É uma situação em que, apesar das taxas de juros estarem muito baixas, a economia não se relança, o investimento não se relança. Porque as empresas, o que lhes interessa é a procura que vão ter no futuro. Quer dizer, se a empresa não tiver procura, o preço do capital pode ser zero. A empresa não vai investir mais. Da mesma maneira, mesmo que os salários baixem até zero, se a empresa não tiver procura, vai querer despedir os que tem, não é contratar mais trabalhadores. E, portanto, nestas circunstâncias, não há maneira deste tipo de lógica funcionar. E isto é o que está nas referências dos autores que defendem a austeridade expansionista. Como se vê, não é plausível. As pessoas não pensam assim e as empresas não pensam assim também. Queria também perguntar sobre uma matéria que considero ser fulcral e que diz respeito ao objeto de análise que aqui estamos a tratar, porque falamos em sistemas teóricos, falamos em possibilidades teóricas, mas esquecemos que o objeto de análise é o ser humano. Ou seja, como é que fica posicionado o cidadão comum, o ser humano comum, no meio de todo este imbróglio? Fica muito mal porque nós já sabemos isso até da história. Nos anos 30, quando rebentou a Grande Depressão, a austeridade era a única via de equilibrar as contas externas, porque não se desvalorizava, câmbios fixos, padrão ouro, portanto estava instituído que não se podia mexer nas taxas de câmbio. Então, para reduzir o déficit externo, tinha que se esmagar o poder de compra dos trabalhadores para que eles comprassem menos coisas importadas e assim se equilibrava as contas externas. Portanto, em cima dos trabalhadores, em cima dos rendimentos do trabalho. Daí a luta de muitos trabalhadores, a criação de sindicatos. Na Inglaterra, o Partido Trabalhista aparece para defender os interesses dos trabalhadores, indo para o Parlamento defender outras políticas. Portanto, os trabalhadores são o bombo da festa nesse tipo de coisas. Quem é a elite que está bem não sofre muito com isto. Portanto, eu diria que o que está instituído nos tratados da União Europeia é, no essencial, isto. Câmbios fixos, porque nem há moeda sequer, portanto não podemos usar essa via. Austeridade é a saída para diminuir o déficit externo, que se traduz no endividamento do Estado relativamente ao exterior, dos privados relativamente ao exterior. Os bancos portugueses estavam umbilicalmente ligados aos bancos do Norte, que emprestavam aos bancos da periferia da Europa, que por sua vez alimentavam o boom do imobiliário, sobretudo na Irlanda, na Espanha, em Portugal menos, porque já estávamos a esvaziar o boom um pouco mais lá de trás. O que é certo é que isto, no fundo, vai bater a um ponto. É uma questão política. E não diriam que as políticas de austeridade sirvam também como uma forma de controlo face, por exemplo, às economias dos países? E quando falo também numa forma de controlo, isto está lado a lado com o fenómeno que é a perda de soberania por parte dos países também, não é? Não é possível impor nada dentro do país, vindo de Bruxelas, se não houver dentro do país quem aceite e queira, sim, e, em alguns casos, esteja convicto que é mesmo assim que deve ser. Recordo que Passos Coelho dizia: eu até faço meu este programa de memorando e até quero ir além da Troika. Portanto, há a convicção em muita gente de que é assim que deve ser.
E passou para a opinião pública muito de que nós estamos a sofrer porque consumimos demais, como uma dona de casa que gastou mais do que aquilo que tinha e agora, olha, estamos a pagar por isso. Mas isso é toda uma ideologia. Agora, evidentemente que, havendo dos dois lados necessidade de fazer isto, só quando houver uma alternativa que consiga fazer passar um outro tipo de políticas de uma forma aberta, é que isto acabará. Mas isso implica a recuperação da soberania, como é evidente. E aí entrávamos noutro domínio da discussão. Agora pedi ao Paulo que rematasse. Eu acho que há aqui um ponto, eu aqui concordo com o Jorge na questão de que isto é um problema político. No sentido em que, quando estas medidas começam a ser aplicadas, creio que havia um certo debate entre se isto poderia resultar ou não. Alguns economistas, poucos, que defendiam que sim, muitos comentadores e muitos políticos a dizerem que não existia alternativa e muitos outros economistas a criticarem. Mas neste momento eu creio que o debate sobre a austeridade está colocado a um nível diferente, que é, já toda a gente percebeu que isto não resultou e também já toda a gente percebeu que isto não ia resultar de maneira nenhuma. Portanto, o debate que agora se coloca é porque é que isto foi aplicado. Porquê é que estas medidas foram aplicadas? E essa é uma questão política e foram aplicadas, primeiro, porque na altura em que se colocou o problema da Grécia, o problema das finanças públicas gregas, quando isso veio ao de cima, os bancos alemães e os bancos franceses estavam altamente expostos à dívida pública grega. E, portanto, a reestruturação da dívida pública grega, que era o que se exigia nessa altura, porque é um princípio básico em finanças, que é não se pode meter dinheiro numa instituição falida. Primeiro é preciso reestruturar. Isto é um princípio básico que toda a gente sabe. Isso não foi feito. A partir do momento, sabe. E o FMI sabe. A partir do momento em que isso não foi feito, isso vai pressionar a dívida pública, mais ainda, dos outros países. E esse aumento da dívida pública teria também que ser reestruturado de alguma maneira. Não foi. E, portanto, no fim da linha temos a austeridade. Portanto, a ideia que dá é que quem defendeu a austeridade nessa altura esteve a defender de uma forma instrumental, sabendo que não ia resultar, mas passou argumentos no sentido de justificar uma coisa que tinha outros propósitos. E agora, numa palavra só, a austeridade foi positiva? Para mim, não só não valeu a pena, como ela abriu a mente para a necessidade da superação dos constrangimentos que a impuseram. E, portanto, isto abre para um novo capítulo da história, que a gente há de aprofundar. E o Paulo? A austeridade agravou a crise, atrasou a retoma, são medidas completamente erradas, sem suporte empírico, nunca resultaram em nenhum país do mundo, em nenhum momento da história, neste tipo de contexto. Obrigada a todos pela vossa companhia, mais uma vez. E foi mais um programa de Economia para Todos. Vemos para a semana. Deixem sugestões de temas que gostassem de ver aqui ser tratados pelos professores Jorge Bateira e pelo professor Paulo Mota. E até à próxima!